E aí, Luigi aqui, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. E galera, hoje a gente vai falar sobre a possibilidade de um Resident Evil 4 Remake. Ontem foi lançado o Resident Evil 3 Remake, eu fiz uma live aqui no canal onde a gente jogou o jogo até zerar. Eu imaginei que eu ia terminar ele em umas 4 horas, mas no fim das contas a gente jogou quase 7 horas de live. Foi bastante tempo, justamente porque eu parava pra conversar com vocês, dava pausa e explicava algumas coisas da história do jogo. E isso foi muito legal. E enquanto a gente conversava sobre o jogo, eu via muita gente falando que estava ansioso para um remake do Resident Evil 4. Mas calma, galera. Não fiquem tão ansiosos ainda, e nesse vídeo eu vou explicar o porquê você não deve ficar ansioso com o remake de Resident Evil 4. Então antes da gente começar aqui o assunto principal do vídeo, já deixa o seu like e coloca nos comentários o que vocês acham disso. Se você não gostar desse vídeo, você pode tirar o dislike depois, mas deixa o like agora que é já pra você não esquecer, tá bom? Outro recado que eu queria dar também é pra quem já é inscrito aqui do canal. Galera, eu vou fazer os vídeos de Fullmetal Alchemist, não se preocupem com isso, tem um que já tá com áudio gravado, que é o dos homúnculos. O meu problema com os vídeos do Fullmetal é que ele dá muito mais trabalho pra editar. Eu tenho que ficar pegando todos os episódios do Fullmetal e cortando as partes importantes pra poder se encaixar na minha narração. Fora o risco que eu tenho por conta dos direitos autorais. Tem muito vídeo meu que já tem aviso de direitos autorais e que eu não recebo um centavo porque a monetização foi desativada. Eu tô com medo de tomar strike por causa disso. Então eu tô tentando ver uma outra forma de fazer essas edições desse vídeo e eu não consegui achar uma solução muito boa. Então eu peço um pouquinho mais de paciência de vocês com relação a esses vídeos, porque, caras, eu vou fazer, eu só tô tentando achar um jeito melhor de apresentar isso, sem perder qualidade e sem correr esse risco de ficar tomando strike por conta de direitos autorais, como tá acontecendo agora, por exemplo, com a Gabi Xavier, que tá quase perdendo o canal porque ela usou algumas cenas de Kimetsu no Yaiba nos vídeos dela. Agora, voltando pra Resident Evil, é bem mais fácil fazer um conteúdo sobre games, porque os games eu posso ilustrar com gameplays, e isso é bem mais fácil de ser editado, e também eu não tenho esse risco dos direitos autorais. Então vamos falar aqui sobre o Resident Evil 4, que é o assunto desse vídeo. Eu vejo muita gente falando que tá muito ansioso pro lançamento de Resident Evil 4 Remake. Só que é o seguinte, rapaziada, eu não vejo dessa forma e acho que vocês não deveriam ficar nem um pouco ansiosos com esse tipo de coisa. Tanto pelo quesito qualidade, quanto pelo quesito inviabilidade. Isso porque o Resident Evil 4... eu quero que vocês pensem comigo, ele é um jogo de 2005, que mesmo hoje, 15 anos depois, é jogado como se fosse um jogo atual. Se você abrir agora uma outra aba do YouTube, for lá no campo de pesquisa e pesquisar por streaming de Resident Evil 4 ou live de Resident Evil 4, eu aposto que agora vai ter alguém fazendo uma live de Resident Evil 4. Ele é um jogo, cara, que envelheceu muito bem, a mecânica dele funciona muito bem, a história dele é muito divertida e os gráficos dele, mesmo pra época dele, são muito bonitos. Obviamente, comparando a mecânica dele com outros jogos que usam dessa mesma mecânica, ele talvez esteja um pouco atrasado, talvez não seja tão comparável. Mas, manos, tenham em mente que os jogos que têm a mesma mecânica que ele, só tem essa mecânica porque ele foi lançado, foi ele que criou essa mecânica de jogo. Então todos os jogos que tem essa mesma mecânica só tem porque Resident Evil 4 veio primeiro. Então já nesse quesito de gameplay, a gente não vê muito sentido em fazer um remake disso. Porque se você pega Resident Evil 2 Remake e compara com Resident Evil 2 antigo, você vê que tem um avanço muito gigantesco na forma de jogar, na forma de representar aquela coisa. Os gráficos são extremamente diferentes, é um avanço que não dá pra mensurar. Agora se você compara Resident Evil 2 Remake com o Resident Evil 4, você vê que tem um avanço, mas que não é uma coisa tão grande assim. E a forma como o Resident Evil 2 Remake é jogada é a mesma forma como o Resident Evil 4 foi inventado. Então eu imagino que a gente já não teria avanços no jogo em si, na forma como o jogo é jogado, a não ser que eles trocassem a mecânica do jogo, o que, convenhamos, daria muito errado, porque o povo gosta de Resident Evil 4 justamente pela forma como ele é jogado. Então, o primeiro ponto que a gente está citando aqui é que você tem que combinar comigo isso, cara. Resident Evil 4 é muito à frente do tempo dele. Você pode ser o cara mais saudosista do mundo. Você pode gostar só dos Resident mais clássicos, que são o 1, 2, 3, Code Verônica, só os Resident Evil dos tempos antigos mesmo. Você pode ser esse cara, mas você tem que admitir que mesmo assim o Resident Evil 4 é o Resident Evil mais jogado de todos os tempos. Ele é o Resident Evil que tem mais hype de todos os tempos. É o Resident Evil que todo mundo joga até hoje. Mesmo você não gostando dele, você tem que admitir que as coisas são assim, cara. Ok, então se mecânica é algo que não pode ser tão alterado, é algo que não pode ser renovado sem que isso afete diretamente a recepção que o público vai ter, então a gente pode falar um pouquinho sobre gráficos.
Em questão de gráfico, não tem muito o que discutir. Resident Evil 4 não tem os melhores gráficos do mundo justamente por conta da época que ele foi lançado. As texturas são mais fracas do que elas são hoje em dia, e mesmo quando a gente considera a versão HD, que é a mais nova que foi lançada, ainda assim não é algo que se aproxime dessa nova geração e não foi um avanço gráfico muito grande comparado ao Resident Evil 4, lançado lá originalmente em 2005 para o GameCube e tudo mais. Mas é aí que vem um ponto que muita gente não considera e que na verdade muita gente nem sabe que existe, que é o Project HD. O Project HD, para quem não conhece, ele é um projeto de um cara americano e de um cara espanhol que são muito fãs do Resident Evil 4 e que ficaram muito decepcionados quando o Resident Evil 4 HD foi lançado e eles perceberam que as texturas não eram uma grande evolução comparado ao 4 original. Então o que esses dois loucos fizeram? Eles começaram a tentar retexturizar o Resident Evil 4 de uma forma que ficasse muito mais HD do que a própria versão HD que existe. E o trabalho desses caras é absurdo. Então, por exemplo, eles viam uma porta de um castelo dentro do Resident Evil 4. Então eles começavam a procurar na Europa inteira ou no mundo inteiro, não sei, o local original de onde foi tirada a textura daquela porta. Então vamos supor que eles encontravam uma igreja em algum país aleatório lá e aquela igreja tinha uma porta que tinha textura idêntica do Resident Evil 4. Eles pegavam aquela porta, tiravam foto dela, transformavam aquela foto em textura e aí aplicavam no mod do jogo. E, caras, é como se você tivesse pegado a textura original do jogo e transformado ela em 8K, tá ligado? Ela fica muito, muito grande a diferença de resolução. É muito bonito de se ver. E enquanto eles faziam esse trabalho de troca de texturas, eles começaram a se incomodar com muitos outros aspectos que o jogo antigo tinha e que não foram consertados na versão HD. Então, por exemplo, eles começaram a refazer toda a iluminação, começaram a refazer o fogo. Se eles viam um objeto que tinha poucos polígonos modelado, eles refaziam aquele objeto do zero, eles deixavam ele todo modelado da forma como ele deveria ser. Então, cara, só resumindo aqui o que eu quero dizer, esse projeto HD do Resident Evil 4 ficou absurdamente bom. E ele era apenas um mod, só que ele é um mod que só é instalado na versão original HD da Steam. Então para você usar esse mod você tem que ter a versão do Resident Evil 4 da Steam, que é original e que é aquela versão já HD. E quem usa a versão pirata não funciona, então a Capcom gostou disso, porque esse project deles influencia as pessoas que não têm o Resident Evil 4 ou que tem o Resident Evil 4 pirata a comprar o Resident Evil 4 original da Steam para poder utilizar esse mod dos caras. Então o que eu tô querendo dizer aqui é que mesmo o Resident Evil 4 sendo um jogo antigo, ele já tem uma modificação muito boa, que modifica muito bem todos os gráficos do game. Pra vocês terem uma noção, esse mod do Resident Evil 4 deve ter uns 30 GB, porque é como se fosse um jogo de nova geração sendo baixado de novo para transformar o de antiga geração numa coisa mais bonita. Então a gente não tem justificativa nem de mecânica e nem de gráficos para poder refazer um Resident Evil 4. A única justificativa plausível que a gente poderia encontrar para criar um Resident Evil 4 novo seria mudar a história. E honestamente eu não vejo motivos para mudar a história do Resident Evil 4. Ela é uma história bem encaixada, é um pouco separada do que é a Umbrella e tudo mais, mas ela é justamente o que dá a continuação para a série que a gente vê em Resident Evil 5, Resident Evil 6 e até mesmo um pouquinho em Resident Evil 7. Então, resumindo o que eu tô dizendo aqui, não faz sentido a Capcom fazer um remake de Resident Evil 4, não faz sentido nenhum. Inclusive, eu acho que a Capcom tem medo de fazer um Resident Evil 4, porque eu, se fosse a Capcom, teria muito medo e eu vou explicar o motivo. Se a gente tivesse que fazer um remake de um jogo que tem 15 anos e ainda hoje é jogado como um jogo recente, de um jogo que tem gráficos que mesmo para a época dele já eram muito bonitos e que ainda hoje existem modders transformando esses gráficos, de um jogo que tem uma mecânica que pra época dele é muito à frente de seu tempo, eu não poderia fazer um jogo bom. Eu não poderia fazer um jogo muito bom. Eu não poderia fazer um jogo excelente. Eu teria que fazer um jogo fantástico. Resident Evil 4 Remake teria que ser incrível. Ele não poderia ter nenhum erro. Vocês não estão entendendo. Porque se ele não fosse minimamente parecido com o que é o impacto que o Resident Evil 4 antigo trouxe
para a indústria dos games, ele não faz sentido de existir. Ele não daria certo. As pessoas comprariam o remake do 4, jogariam esse remake, ficariam com raiva e voltariam a ficar jogando somente o Resident Evil 4 original. E agora entendam por que as pessoas teriam raiva, porque se eles fizessem o Resident Evil 4 remake exatamente igual ao que é o Resident Evil 4 original, ele seria só mais um remaster. E já existem muito remaster de Resident Evil 4. As pessoas teriam raiva desse novo remake por ele não mudar nada. E se eles mudassem o que já existia em Resident Evil 4 original, as pessoas teriam raiva porque eles mudaram o que já existiam. Cara, a gente teve agora o Resident Evil 3 que lançou ontem. O jogo é muito bom, cara. Eu zerei o jogo e eu digo minha opinião. É minha opinião. Eu gostei do jogo. Só que eu fiquei com raiva de algumas alterações que eles fizeram, sim. Eu não gostei da morte do Brad. A do antigo era muito melhor. Tinha muitas coisas que eu não gostei. Mas o jogo ele é bom, cara. Porque ele tinha uma outra proposta. Ele tinha um outro jeito de ser jogado. Ele era muito mais linear. Era um jogo muito mais de ação. Mas quem disse que Resident Evil também não é um jogo de ação? O próprio Resident Evil 3 antigo já era mais ação do que o Resident Evil 2 antigo. Então as pessoas não consideram essas coisas e elas ficam com raiva mesmo porque elas se sentem traídas por não terem a mesma nostalgia que elas têm quando jogam o jogo original. Então você nunca vai agradar todo o público e se você fizesse um Resident Evil 4, a chance de você desagradar o público inteiro é muito grande, independente do que você faça. Fora que a gente tem que se lembrar que o Resident Evil sempre causa essas polêmicas porque ele sempre altera a forma como ele é jogado. Eles sempre fazem isso. Observem que ele trabalha por trilogias. Então você tem o Resident Evil 1, 2 e 3, onde você via o bonequinho andando no cenário e a câmera ia só mudando de posição. Você tem o Resident Evil 4, 5 e 6, onde a gente tem aquela jogabilidade por cima do ombro que surgiu com o Resident Evil 4, foi copiado no 5 e depois copiado no 6 com algumas alterações. E o Resident Evil 7 alterou de novo, ele voltou para a primeira pessoa. Toda vez que tem uma alteração dessa, é muita, mas muita gente xingando, muita gente mesmo. Quando a gente saiu do Resident Evil 3 pro 4, o tanto de rage que existiu em cima do 4 porque eles mudaram a forma como foi jogado, foi incrivelmente gigante. A mesma coisa aconteceu do 6 pro 7, quando ele virou um jogo de primeira pessoa. O tanto de gente que deu hate, cara. Vocês estão entendendo? Esse hate sempre existe, porque Resident Evil é uma série que sofre muita alteração, é o padrão dessa série, ele sempre se altera. E cara, se eles fizessem um remake do 4, eles iam ter que fazer alguma alteração para poder não ficar igual ao que era o jogo anteriormente. E assim que essa alteração fosse feita, todo mundo ia detestar o jogo. Ponto. Então, o que eu tenho para dizer para vocês é, caras, se você tem esperança de um Resident Evil 4 remake, tira essas esperanças agora, não cria hype em cima disso. Deixa pra criar essa hype somente quando a Capcom der algum anúnciozinho, der alguma pista de que pode estar sendo feito um Resident Evil 4 Remake, ok? E mesmo quando esse anúnciozinho, essa pista for lançada, se é que ela vai ser lançada algum dia, não cria tanta hype em cima, porque a chance de você não gostar desse Resident Evil 4 Remake é muito grande. Eu nem falo por mal, não tô falando que você é um cara chato que vai detestar ele de qualquer jeito, mas eu tô falando que você não vai se sentir tão satisfeito com o jogo novo como você já se sentia com o 4 original. Eu falo por mim, essa é a minha opinião, mas eu acho que muita gente vai cair nessa mesma opinião que eu tenho. Então calma, relaxa, se for pra criar uma hype em cima de algum Resident Evil, cria em cima do 8, tá? O 8 aí eu imagino que vai vir novamente com essa câmera em primeira pessoa. Pode ser que isso se altere? Pode ser, porque Resident Evil se altera toda hora, né? A gente não tem como prever isso. Mas eu acho que ele vai vir de novo em primeira pessoa, assim como foi o 7. E depois, se algum dia eles lançarem um 9, eu imagino que ele também vai ser em primeira pessoa para poder seguir as trilogias, né? Que eles sempre fazem. Então, pra encerrar o vídeo, é isso que eu tinha pra falar pra vocês, galera. Não se apeguem tanto a um remake de Resident Evil 4. Se apeguem ao jogo original, porque ele já é um jogo muito bom, já é um jogo que ele tem muita modificação para deixar ele mais atual e é um jogo que vai te entreter por muito tempo com uma jogabilidade bem atual, mesmo ele sendo um jogo antigo, ok? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueça de assistir aos outros vídeos de Resident Evil aqui do canal. Ontem a gente jogou Resident Evil 3, foi incrível, o jogo tava muito legal, não tava perfeito, obviamente, porque assim como muitas pessoas eu sou bem purista nesse ponto, eu gosto muito do jogo antigo e algumas alterações eu não gostei, mas o jogo era divertido de qualquer forma, não tenho do que reclamar, eu consegui me divertir sim, e a live foi muito divertida também, não tinha muita gente assistindo, mas os poucos que estavam assistindo interagiram bastante, a gente conversou sobre a história,
história, conversou sobre as alterações do novo pro antigo. Então foi um negócio bem legal. Eu dividi ele em 2 lives, né? Porque o YouTube ele só grava até 4 horas de live, então eu joguei 4 horas, dei uma pausa, depois joguei mais o resto até a gente terminar o jogo e foi bem divertido. Foi postado ontem aqui no canal, beleza? Então é isso, não esqueça de comentar aí embaixo também o que vocês acharam do Resident Evil 3 Remake, o que vocês acham desse assunto do Resident Evil 4 Remake, e se você assistiu esse vídeo até aqui, coloca aí nos comentários a frase "A Jill roubou o meu bolinho". Quem comentar essa frase aí embaixo, eu vou saber que assistiu o vídeo até o final e vou ficar muito feliz porque você fez isso, cara. Você ajuda muito o canal assistindo o vídeo até o final. Se você não deixou o like ainda lá no começo, na hora que eu te pedi, cara, coloca agora, de verdade, isso ajuda de verdade. E ativa o sininho pra você não perder outros vídeos. Valeu, até a próxima, fui e tchau! Gotta put this out.